Boa noite. Olá, boa noite. O Repórter Brasil de hoje vai mostrar: novo diretor da Polícia Federal toma posse e promete combater a corrupção e dar continuidade às ações da Lava Jato. Fernando Segovia também cobrou união das instituições. Há hoje uma infeliz e triste situação de uma disputa institucional de poder entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Mas confio muito no espírito de maturidade institucional e profissional dos membros dessas instituições. Pelo 7º mês seguido, o Brasil aumenta o número de empregos com carteira assinada. Foram quase 77 mil vagas em outubro. Morre Charles Manson. Ele liderava uma seita e era considerado um dos maiores criminosos dos Estados Unidos. Em 5 anos, cresce em quase 5.000% o número de denúncias por motivo religioso no país. Começa hoje a série especial Vidas em Transformação, que vai falar sobre o dia a dia e a luta das pessoas transexuais. E ainda as celebrações do Dia da Consciência Negra. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. Tomou posse hoje o novo diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia. Ele substitui Leandro Daiello, que ficou no cargo quase 7 anos. No discurso de posse, Fernando Segovia afirmou que buscará o combate incansável à corrupção. Ele destacou que essa é a agenda prioritária da PF e ressaltou que dará continuidade às operações especiais, como a Lava Jato, a Cui Bono, Cadeia Velha, entre outras, em andamento em inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal e nas varas federais no Brasil afora. Fernando Segovia disse que atuará de forma republicana sem posicionamento político partidário. Afirmou que no vendaval de dúvidas e questionamentos sobre o futuro da Polícia Federal, ele reafirma a obediência às leis e à Constituição. O novo diretor-geral também tocou num assunto espinhoso, a disputa de poder entre Ministério Público e Polícia Federal. Há hoje uma infeliz e triste situação de uma disputa institucional de poder entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Mas confio muito no espírito de maturidade institucional e profissional dos membros dessas instituições, que neste momento têm a oportunidade de escreverem um novo capítulo em sua história, deixando de lado a vaidade e a sede de poder. Fernando Segovia defende a prerrogativa de a Polícia Federal fechar acordos de delação premiada, assunto que causa divergência com o Ministério Público. E em entrevista coletiva após a posse, ele avaliou que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pode ter agido de forma apressada na investigação em que denunciou o presidente Michel Temer e fechou o acordo de delação premiada com os executivos da JBS. Pouco antes, o ministro da Justiça havia afirmado que para intérpretes e aplicadores da lei, não há espaço para o talvez e não se pode admitir ilações especulativas. O prejuízo que causam as condutas desviadas do fim ético da lei agride, e agride sempre, a sociedade muito mais que o indivíduo, porque gera a dúvida coletiva na isenção da conduta de quem atua em nome do Estado. Depois de uma semana sem votações, o Congresso retoma a pauta a partir de amanhã e alguns temas polêmicos devem ser analisados. Quem tem mais informações é a repórter Mariana Jungmann. Boa noite, Mariana. Oi, Pedro, boa noite. É isso mesmo. E olha, aborto, sem dúvida nenhuma, é um dos temas mais polêmicos em circulação no Congresso, né? Pois na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, esse assunto pode ser votado essa semana, um projeto de lei do senador Magno Malta, que proíbe o aborto em todas as situações. Hoje, o aborto, a gente lembra, é permitido por lei até a 12ª semana de gestação, nos casos de mulheres que estejam com a vida em risco ou que tenham sido violentadas, ou ainda no caso de bebês anencéfalos. E esse projeto, que tem parecer favorável do senador Eduardo Amorim, proíbe então, inclusive, nessas circunstâncias. Na Câmara, na CCJ de lá, é
o foro privilegiado que deve entrar em pauta, uma proposta de emenda à Constituição que acaba com todas as formas de foro por prerrogativa de função, deve ser votada lá na CCJ da Câmara esta semana. E olha, uma última informação, Pedro e Catiúcia, agora há pouquinho aqui no Palácio do Planalto foi confirmada a posse do novo ministro das Cidades, Alexandre Baldi, do Podemos, atualmente ele é deputado do Podemos de Goiás. Ela deve ocorrer na próxima quarta-feira. Pedro e Catiúcia. Obrigado, Mariana. E agora uma boa notícia da economia. Em outubro, o número de contratações superou de demissões. O saldo foi de quase 77 mil empregos com carteira assinada. Esse é o melhor resultado para o mês em 4 anos. É também o melhor resultado do ano. Essas informações foram divulgadas hoje pelo Ministério do Trabalho. Em dia de feriado em São Paulo, o maior centro do comércio popular do país lotou. É que começou a ser depositada hoje a primeira parcela do 13º salário. Com dinheiro na conta, os consumidores tomaram a rua 25 de março em busca dos presentes de Natal. Uma rua lotada em pleno feriado. O vai e vem frenético da 25 de março nunca para. Nayara comprou até uma mala para carregar parte dos presentes. Um gasto já programado para essa época do ano. Já guardei, já juntei, desde o começo do ano juntando. Hoje, dia 20 de novembro, muitas empresas começaram a pagar a primeira parcela do 13º salário. E essa data parece dar a largada para as compras de fim de ano. Não à toa, a 25 de março, a partir de hoje, está fechada para os veículos. Para fazer compra por aqui, só a pé, até o dia 23 de dezembro. Tudo para facilitar as compras de fim de ano. Você está numa filinha atrás, ele para na loja, você é obrigado a esperar, porque não tem onde passar. E a gente anda na rua que não quer parar na loja, fica bem mais fácil. E esse 13º salário que começou a ser pago hoje, o número de brasileiros que pretende gastar a primeira parcela na compra de presentes de Natal saltou de 5% no ano passado para 8,6% este ano, segundo dados da Associação Comercial de São Paulo. O da Simone já está nas sacolas. Já foi todo. Agora é só cair na conta e pagar. E aí você deve estar se perguntando, sexta-feira tem Black Friday. Será que compensa comprar hoje? Eu acho que a 25 de março é uma Black Friday sempre, né? Mas eu acho que para quem gosta, quer esperar, acho que vale a pena sim. Com tanto movimento, chega uma hora que bate o cansaço. Foi assim que encontramos o Alex, do lado de fora da loja, esperando as compras da esposa. A gente acabou de chegar, né? A gente foi em uma loja só. E você já está cansado? Desde o carro para vir eu já estava, entendeu? Hoje é feriado, hoje é dia de ficar em casa, né? Lá, dentro da loja, não tem refresco. Corredores intransitáveis. Um movimento que só reforça as expectativas do gerente. Todos nós estamos bem otimistas com a data e eu acredito que nós vamos alcançar, ou de repente até superar as nossas expectativas, que é de 8% a 8,5% a mais que o mesmo período do ano anterior. A Receita Federal reduziu para 8 anos a idade mínima para a apresentação de CPF de dependentes na declaração do imposto de renda do ano que vem. Antes, a idade mínima era de 12 anos e, a partir de 2019, será obrigatória a inscrição do CPF dos dependentes, independentemente da idade. Quer ficar bem informado também pela internet? O Repórter Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Vai lá na nossa página agora, participe do nosso jornal, faça críticas, sugestões e participe também das perguntas do dia. Anote aí, facebook.com/Repórter Brasil na rede. Um acidente grave na região central de São Paulo matou a juíza Adriana Nolasco da Silva. Ela teve traumatismo craniano, chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Adriana Nolasco trabalhava no Fórum de Jundiaí, no interior do estado. Ela tinha 46 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão bateu num viaduto e provocou a queda de pedaços de concreto sobre o carro onde estava a juíza. O segurança que dirigiu o carro dela e o motorista do caminhão saíram sem ferimentos. De acordo com peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, o caminhão que bateu contra o viaduto era 16 centímetros mais alto que o permitido. A Polícia Civil do Distrito Federal desmontou hoje uma quadrilha que roubava caminhões de carga entre as cidades de Anápolis, em Goiás, e Brasília, na BR-060.
Os bandidos eram responsáveis por 80% do roubo de cargas entre as duas cidades. Eles assaltavam de 2 a 3 caminhões por semana. Levavam bebidas, carnes e até animais para abate e agiam de forma violenta. Eles atentaram contra a vida desses caminhoneiros, de alguns deles, com tiros, com disparos de arma de fogo. E após isso, normalmente esses caminhoneiros eram mantidos sob cativeiro, em áreas de cerrado ou em imóveis, em local ermo, e só eram liberados entre 6 a 12 horas depois, quando essa carga já estava fora do alcance de uma eventual interdição policial. 11 pessoas foram presas temporariamente, 4 ainda estão foragidas e um menor foi apreendido. Segundo a polícia, ele era um dos líderes da quadrilha. Os agentes apreenderam também 2 armas de fogo, drogas e 6 veículos. E a operação vai continuar para punir quem comprava as mercadorias roubadas. O Ministério da Agricultura negou que a Rússia vá fechar o mercado para as carnes brasileiras. Hoje, a agência, ou melhor, para as carnes brasileiras. Hoje, a Agência de Segurança Alimentar russa anunciou restrições temporárias às importações de carnes bovina e suína do Brasil, a partir de 1º de dezembro. A Rússia teria encontrado resquícios de um aditivo em alguns carregamentos. O Ministério também nega o problema. Uma das principais motivações para celebrar o Dia da Consciência Negra é o respeito e a tolerância religiosa, não só para as religiões de matrizes africanas, mas para todas as crenças. E casos recentes de intolerância apenas ilustram como a visibilidade para o problema vem aumentando nos últimos anos. Quebra tudo, quebra tudo. Paga a vela, pelo sangue de Jesus tem poder. Rebenta as guias todas. Todo mal tem que ser desfeito, em nome de Jesus. Apesar de ser considerada como crime no Brasil, a intolerância religiosa cresceu 4.960% no país em um período de 5 anos. Em 2011, quando foi iniciado o registro das ocorrências de discriminações por motivação religiosa, as ocorrências foram 15. Já em 2016, esse número pulou para 759, segundo dados do Disque 100 da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. A Ialorixá, iniciada há mais de 30 anos na Umbanda, afirma que o fenômeno da discriminação é antigo. O que a gente tem observado nos últimos tempos são estruturações institucionais de perseguição que se tornam mais explícitas como não era no passado. O relatório de intolerância e violência religiosa da Secretaria de Direitos Humanos mostra ainda que 27% das denúncias feitas nas ouvidorias do país eram de pessoas da religião de matrizes africanas, 16% de evangélicos, 8% católicos e 7% espíritas. Biné Gomes, do terreiro Iemanjá, já testemunhou agressões de populares durante os cultos da religiosidade africana e até no interior dos terreiros, a legitimidade dos rituais é questionada e denunciada à polícia como perturbação da ordem pública. Próprios vizinhos é que denunciam porque se sentem invadidos de alguma forma e a polícia acaba notificando e chamando o pai e a mãe de santo para essa situação. Esta semana você vai acompanhar uma série de reportagens especiais sobre o dia a dia e a luta das pessoas transexuais. Hoje, a repórter Karina Dourado fala sobre as várias denominações de orientação e identidade sexual. As palavras são usadas pelo ser humano também para se identificar. Pode ser para se exprimir como sente, por que tipo de sexo tem atração ou até mesmo como gosta de se vestir. Daí surgiram palavras como trans e cisgênero, homo e heterossexual, entre outras, o que pode confundir um pouco a cabeça da gente. Qual que é a sua orientação sexual? Como assim? Gosto de mulher, homem não. A minha orientação sexual, eu sou hétero. Qual que é a sua identidade de gênero? Que isso? Homens. Feminino. Você sabe me falar se você é cisgênero? O que quer dizer cisgênero? Eu não sei o que é isso, eu não posso responder que sou nem que não sou. Não. Não? Não. Sabe o que essa palavra significa? Também não sei.
Mas a explicação é mais simples do que parece, porque é preciso diferenciar o que é a orientação sexual da identidade de gênero. É muito interessante que as divisões aconteçam, que as denominações, aconteçam, porque, de um certo modo, ela acaba dando voz a esse movimento. Para ficar mais fácil, a identidade de gênero é como você se percebe, homem, mulher, e aí existe a classificação de cisgênero, quando você se identifica com um órgão sexual biológico que você nasceu, ou transgênero, quando você se identifica de forma diferente do seu órgão sexual. Já a orientação sexual é a definição pela atração, o desejo pelo outro. Então, se você se relaciona com alguém diferente do seu gênero, você é heterossexual. Se você se relaciona com pessoas do mesmo sexo, é homossexual. Mas ainda pode ser bissexual, pansexual, entre outros. Ou seja, o gênero é uma coisa, a sexualidade é outra. Tendo em mente que os dois independem um do outro, é mais fácil de entender as pessoas trans, por exemplo. Minha identidade é feminina, gênero feminina, e eu sou uma trans heterossexual. Minha identidade de gênero é travesti, minha orientação sexual é heterossexual. Porque para ter uma identidade heterossexual, eu sendo travesti gênero feminino, me relaciono com pessoas do gênero masculino. Eu sou uma mulher trans. O que seria uma mulher trans? Eu aceito o meu corpo, mas não me sinto bem da forma que eu sou. Eu me vejo como uma menina e nisso tudo estou fazendo de tudo para fazer essa mudança no meu corpo. E por que tentar entender esse tipo de definição, sendo que até bem pouco tempo atrás não se ouvia falar tanto disso? Existe muita curiosidade das pessoas de entender o que o outro o que o outro faz e o que o outro sente. Seria muito interessante se o outro deixasse que o outro cuidasse da própria vida. O que eu vejo muito é discursos que procuram homogeneizar a partir de uma visão heteronormativa, como se o normal fosse homens e mulheres assumirem identidades e assim constituírem vida, família, e fora disso não existe. É negar uma realidade que está aí. Hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra e daqui a pouco vamos falar da importância do ensino em sala de aula da história dos afrodescendentes no Brasil. E a gente quer saber quais atitudes racistas as pessoas fazem sem perceber. A identidade negra ela é feita para ser repreendida e várias atitudes a gente sofre o tempo todo para nos repreender, porque ser negro é ser errado. Então a gente tem que cortar o cabelo, botar a barba bonitinho, ser todo arrumadinho. Essas coisas incomodam bastante. Estamos ao vivo no Facebook e lá, Fátima Leal, de Governador Valadares, Minas Gerais, diz: atravessar a rua ao ver um negro é muito comum. Participe das nossas perguntas do dia, facebook.com/Repórter Brasil na rede. A seguir, deu segundo turno no Chile. E ainda vamos falar da morte de Charles Manson, líder de uma seita que praticou assassinatos macabros nos Estados Unidos na década de 60. Fique com a gente, voltamos em instantes.